Meus queridos e minhas queridas, sejam muito mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos concluir o nosso eixo temático de ser humano falando do sistema sensorial. Antes da gente começar, só para variar um pouquinho, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando nós falamos de sistema sensorial, nós estamos falando dos nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Que na verdade o tato é algo um pouquinho mais complexo que simplesmente o tato, mas no momento correto a gente vai abordar essa situação. Bem, os 5 sentidos, eles são fundamentais para a sobrevivência de várias espécies animais e eles começaram a ser observados dentro da escala evolutiva no momento que a gente começou a organizar o sistema nervoso central, ou seja, a partir dos plateumintos. E ele só funciona porque o sistema nervoso central consegue interpretar aquilo que é captado dentro dos sentidos e o sistema nervoso periférico é adaptado a trabalhar esses sentidos com receptores específicos. Quem propôs isso inicialmente, quem trouxe essa ideia dos 5 sentidos inicialmente, foi o filósofo grego Aristóteles. E a gente sempre fala dele na biologia porque, afinal de contas, ele foi um dos primeiros a propor uma classificação de seres vivos. Ele também está envolvido com a teoria da abiogênese. Então, Aristóteles é alguém que sempre fez muitas inferências sobre a situação, sobre a área da natureza, né? A área do conhecimento da natureza. E o Aristóteles, ele acreditava que o pensamento, que o conhecimento, ele necessitava de experiências sensoriais. Caso nós não tivéssemos essas experiências sensoriais, o intelecto se esvaziava. Então, a gente traz dentro da ideia aristotélica a fundamentação nos 5 sentidos. Mas é claro que com a ciência avançando, hoje a gente também tem outros sentidos que são levados em consideração, como, por exemplo, a sinestesia, que é a percepção do movimento, a cronocepção, que é a percepção da passagem do tempo, a autoconsciência, o autoconhecimento. Então a gente precisa hoje incluir outros sentidos que até dentro de um campo psicológico, de um campo filosófico, fazem muito sentido, mas a gente toma como base a organização daquilo que é fisiológico. Então a gente toma como base a organização dos 5 sentidos, trabalhando a partir do conceito aristotélico. O sentido da visão é de responsabilidade de um órgão especializado, o olho. É nessa estrutura complexa que nós vamos captar a luz e também as cores dentro do que nós conhecemos como espectro visível. Temos aí uma figura que mostra bem esse espectro visível, que vai de 400 a 700 nanômetros. Se a gente for mais exato, um pouco mais exato, a gente vai um pouquinho antes de 400, lá para 380 e sobe um pouquinho acima dos 700, mas é dentro desses comprimentos de onda que nós vamos encontrar todo o nosso espectro de cores visível, que vai lá do violeta até o vermelho. E se você está olhando bem essa imagem, você já percebeu que nós estamos tratando do arco-íris. O arco-íris nada mais nada menos que é a segmentação, a fragmentação do nosso espectro visível pela luz branca, né, em todas as cores que nós conseguimos enxergar. E é muito interessante que quando a gente olha bem para o arco-íris, ele não é formado de 7 cores, ele é formado por 7 campos, talvez, né? 7 tonalidades, mas dentro daquilo existem milhões de cores para serem enxergadas. O olho humano
Ele é envolvido por uma membrana que a gente chama de esclerótica, envolve ele externamente, que é a parte branca do nosso olho, né? A gente até brinca, o branco do olho é igualzinho quando a gente fala que alguém é parecido com outro, e na verdade não é, né? A gente tem essa piada. E aí a gente tem um local no centro desse órgão que é o local de entrada de luz, tá? E essa entrada de luz, no momento que a gente tem essa entrada de luz, a esclerótica ela fica transparente, ela fica incolor e forma então aquilo que nós conhecemos como córnea. Regulando essa entrada de luz, nós temos a íris, que é onde a gente tem os depósitos de melanina e é o que vai dar então a cor no nosso olho. A parte que regula essa entrada de luz na íris, que é uma parte que tem capacidade de fazer contração e expandir também o seu raio, é o que nós chamamos de pupilas, né? Quando a gente fala do dilatamento de pupila, significa que esta parte da íris, a pupila, está com o seu raio aumentado, aumenta o seu diâmetro para permitir uma maior quantidade de luz. E essa abertura e esse fechamento da pupila, ele é autorregulável de acordo com a quantidade de luz que nós temos no ambiente. Quanto mais luz nós temos, menor a necessidade de abertura. Quanto mais escuro o ambiente, maior a necessidade de abertura para captar mais luz. Uma vez que a gente tem então a luz entrando, né, a gente tem então essa luz chegando no olho, passando pelo humor aquoso, pelo cristalino, que é uma lente, pelo corpo vítreo e formando a imagem lá no fundinho do olho, num local que nós conhecemos como retina. É lá que a gente vai ter então a porção sensível para formar a imagem, para a imagem ser captada. E na retina nós vamos encontrar dois tipos de células fotossensíveis. A primeira delas é o bastonete. Tá? Os bastonetes serão responsáveis por captar a intensidade de luz. Então, são eles que vão dar para você a sensação do volume, porque é eles que vão captar onde está mais claro, onde está mais escuro e dão essa ideia de dimensionamento da imagem. Além dos bastonetes, nós temos os cones, que são responsáveis pela captação das cores. E aí, quando a gente fala do cone, a gente vai encontrar 50% dos nossos cones captando a luz verde, a cor verde, 25% dos cones captando vermelho e 25% captando o azul. Se a gente trabalhar agora a ideia dos nomes das cores em inglês, né? Red, green, blue. A gente vai trabalhar a ideia do RGB. E com certeza você já ouviu falar do RGB. Hoje nós temos os fones, que eles chamam de fones RGB, que quando você liga na USB, eles acendem luzinhas coloridas. Hoje a gente tem também... quando a gente mexe com qualquer aplicativo de imagem, a gente tem lá RGB ou CMYK. Né? O RGB se trata justamente dessas cores primárias da luz, que são as cores que os nossos olhos captam, e aí, de acordo com a mistura, com a ativação dos cones, nós formamos todas as outras cores na interpretação do cérebro, né? Que essa imagem é levada, né, o estímulo que os cones e os bastonetes sofrem é levada para o cérebro através do nervo óptico. E a gente pode ver aí, então, claramente na imagem a anatomia do olho humano, deixando tudo muito bonitinho aí. A córnea, a esclerótica, a íris, também um humor aquoso, e aí tem o nervo óptico, a retina, tudo bonitinho, né, para que a gente possa captar a imagem e levar essa imagem para o cérebro para ser devidamente interpretada, certo? Da mesma maneira que nós temos o olho especializado para o sentido da visão, nós temos a orelha para o sentido da audição. Já foi chamado de ouvido, a gente usou
o termo ouvido muito tempo, então ainda é comum utilizar, mas hoje anatomicamente nós chamamos de orelha, que é dividida em 3 porções: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é formada pela aurícula, né, o pavilhão da orelha, que a gente consegue enxergar perfeitamente bem, e pelo meato acústico externo, ou que a gente pode chamar também de canal auditivo. Na orelha média, nós vamos encontrar a captação do som pela membrana que nós conhecemos como tímpano. É uma membrana sensível que, quando o som atinge ela, como um choque mecânico, ela vai vibrar. E quando ela vibra, ela reverbera num conjunto de 3 pequenos ossinhos, os 3 menores ossos do nosso organismo, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Quando a gente tem a vibração desses 3 ossos lá na orelha interna, o estribo vai simplesmente fazer com que se vibre uma estrutura, uma membrana conhecida como janela oval, que faz parte da cóclea, que é uma outra estrutura que parece um caracol. A gente até pode dizer que ela é formada dentro da sequência Fibonacci, né? Aquela espiral perfeita. Dentro da cóclea, que é preenchida por líquido, nós temos células ciliadas que vão vibrar e vão gerar então o impulso nervoso que será encaminhado até o cérebro para que a gente possa interpretar o som. Então, olha só que coisa interessante, o som entra pela orelha externa, na orelha média bate no tímpano, vibra o tímpano, vibra os 3 ossos, martelo, bigorna e estribo. O estribo faz com que uma membrana na cóclea vibre, vai vibrar o líquido dentro da cóclea e vai fazer com que os cílios das células receptoras vibrem também e gerem um impulso nervoso. É assim que a gente escuta. Bastante interessante, não? A gente tem aí uma imagem que mostra bem essa anatomia da orelha, tá? Dividindo aí entre orelha externa, orelha média e orelha interna, e a gente pode ver perfeitamente aí todo o aparato, né? O pavilhão da orelha, o meato acústico externo ou canal auditivo, o tímpano, que a gente tem aí na imagem como membrana timpânica, os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, e por fim a cóclea. Deem uma olhadinha lá no final, quando o nervo está saindo dela, que a gente pode perceber que ela tem a espiral perfeita, como a sequência Fibonacci, do jeito que eu citei para vocês, tá bom? Lá na cóclea, nós vamos também ter um local que nós conhecemos como aparelho vestibular. Não, eu não estou falando da FUVEST, da Unicamp, não é um lugar que vai fazer você passar no vestibular. A gente tem um outro nome para o aparelho vestibular, é o nome mais utilizado, que é o labirinto. É ele que nos vai dar noção do nosso equilíbrio. Como eu falei, a cóclea tem líquido interno e o nível desse líquido ele é captado pelo labirinto, dando a nós uma noção de posicionamento. É ele que faz com que a gente sinta-se em pé, que a gente tome uma ação rápida quando a gente está desequilibrando. É o movimento do líquido dentro da cóclea, lá no aparelho vestibular, no labirinto, que faz com que a gente tenha essa ideia, essa dimensão do posicionamento do nosso corpo. Quando a gente tem um problema no labirinto, a gente tem aquilo que nós chamamos de labirintite, que tem sintomas bem clássicos, né? Tonturas, vertigens, e a gente chega até a ter mal-estar, vômito, porque tudo isso está associado com o nosso senso de equilíbrio, certo? O olfato e o paladar são 2 sentidos que se complementam. Mais o olfato complementando o paladar do que o contrário, mas são 2 sentidos que nascem a partir da interação de receptores com substâncias químicas presentes no ambiente.
No caso do olfato, esses receptores se concentram no nariz e são capazes então de interagir com moléculas dispersas no ar e gerar um impulso nervoso que será interpretado no nosso sistema nervoso central como o cheiro. Claro que para o ser humano a gente utiliza muito o olfato, mas mesmo para poder sentir um cheirinho bom, ou então o cheiro de repulsa. Isso é bastante presente para nós, né? O cheiro que nos traz asco, o cheiro de algo putrefato, de dejetos, né? Aquela coisa, ó, isso não está cheirando bem. Mas para outras espécies animais, o olfato tem aí um sentido até melhor para poder localizar comida, né? Rastrear comida. Então, ele é bem mais desenvolvido em outras espécies. Felinos e caninos são um exemplo bem clássico disso, porque eles utilizam o olfato também para obtenção do alimento, o que é bastante importante. Nós, né, por um sistema, inclusive cultural diferente, né, o ser humano tem a possibilidade de criar cultura, não necessitamos tanto disso, mas outras espécies animais, outros mamíferos, com certeza têm o olfato aí como um grande aliado na hora de alimentação. O paladar, né, já não tem aí a possibilidade de interagir com moléculas dispersas no ar, ele trabalha com moléculas dispersas no alimento, presentes no alimento. É ele que é o sentido responsável pelo reconhecimento dos sabores. Hoje a gente trabalha com a ideia de que toda a boca participa do paladar, mas ainda assim o órgão principal do paladar é a nossa língua, onde nós vamos encontrar os botões gustativos que são capazes de reconhecer esses sabores. Os botões gustativos correspondem às células diferenciadas do epitélio da língua e elas têm aí a capacidade de se comunicar com o sistema nervoso periférico, gerando um impulso nervoso que no nosso cérebro será interpretado como gosto. Nós temos hoje 5 gostos possíveis de ser sentidos. Os 4 clássicos que estão aí representados na imagem, o doce, né, na parte mais externa, na parte anterior da língua, a gente tem o azedo mais pela lateral nos fundos, o salgado nessa parte frontal e lá no fundinho o amargo, né? Até por isso, quando a gente come algo amargo, a gente sente isso como gosto mais residual, né? Lá para o final, mais próximo do momento de deglutir. O quinto gosto é o que nós chamamos de umami, tá? O umami é um gosto que é difícil, inclusive, explicar, mas ele é bastante trabalhado pelos realçadores de sabor, inclusive a culinária oriental foi quem primeiro trabalhou esse sabor, o sabor umami, tá bom? A gente tem, tanto no olfato como no paladar, uma ligação muito grande com a memória. É claro que quando a gente fala de visão e a gente fala de audição, né, a memória visual e a memória auditiva elas são muito presentes no nosso dia a dia. Mas essa ligação do olfato com o paladar é muito grande também com a memória, tá? E aí a gente acaba reforçando a ideia aristotélica. Um dos principais exemplos que a gente tem é a formação daquilo que nós chamamos de cheiro de mãe, por conta do hormônio ocitocina, que é liberado no suor no momento do parto, e quando o bebê é colocado no colo da mãe, que ele tem contato com a pele da mãe, né, aquele cheiro que ele consegue perceber cria lá um laço afetivo muito grande, é o que nós chamamos de cheiro de mãe. Nós já falamos sobre ele aqui também, quando nós falamos do sistema endócrino, tá? Vou deixar o card aqui para vocês, tá? Mas a gente pode falar de outras coisas também, aquele gosto de infância, como a gente fala, né? Aquela bala que tinha um gosto da infância, ou o cheiro do perfume da pessoa amada. A gente tem aí algumas situações de gostos e cheiros que acabam nos sendo nostálgicos e relembrando a momentos de afeto, né? Relembrando aí momentos importantes na nossa formação, importantes na nossa história. Quando nós falamos de tato, nós não estamos contemplando todas as sensações que nós conseguimos captar na nossa pele. Nós estamos falando
exclusivamente de sensações mecânicas, como textura e como pressão. E aí, dessa maneira, hoje, pensando em contemplar inclusive o sentido da temperatura, né, a captação do sentimento de temperatura, o quente, o frio, é mais fácil que nós falemos do sistema sensorial somático da pele do que simplesmente do sentido do tato. Isso acontece porque a nossa pele tem receptores nervosos capazes de captar diferentes estímulos. São os principais: as terminações nervosas livres, que captam aí praticamente qualquer tipo de pressão e também qualquer variação de temperatura. Temos também os corpúsculos de Messner, que detectam aí vibrações em diversas frequências diferentes. Os discos de Merkel, não estamos falando da Angela Merkel, estamos falando dos discos de Merkel, que detectam pressões leves. As terminações nervosas de Ruffini, que detectam uma pressão mais intensa e também são capazes de detectar calor. Temos os corpúsculos de Vater-Pacini, que detectam a pressão rápida, né, aquele toque bem rapidinho. E, por fim, os corpúsculos de Krause, que são associados à sensação de frio, principalmente na mucosa. É o corpúsculo do geladinho do house preto, tá? São aí bem presentes, tem bastante concentração dos corpúsculos de Krause nas mucosas. Quando a gente junta todas as informações colocadas no nosso sistema nervoso central, enviadas ao nosso sistema nervoso central pelas terminações nervosas presentes na pele, a gente consegue ter uma dimensão clara de textura, de intensidade de pressão e de temperatura que um objeto ou algum toque causa na nossa pele. Então é bom a gente sempre pensar que, apesar de ter aí funções específicas, captações específicas, o conjunto das informações desses receptores é o que nos traz a sensação do toque na pele, tudo bem? Então é isso, pessoal. Dessa maneira a gente completa o nosso eixo temático de ser humano. E agora a gente começa uma nova fase no canal. Essa semana ainda eu vou explicar tudo para vocês, então peço para vocês que fiquem atentos. Algumas novidades já estão no ar, tá bom? Mas vale a pena sempre lembrar que algo que não muda são as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o TikTok com o @renologia. Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.